E aí, continuando, né? Vai ver a questão das experiências. Então, igual eu falei com vocês, o que que não é interessante colocar experiência, colocar graduação aqui, coisa que já vai ter no perfil? Porque vai ter espaço para você colocar isso. Então, você vai ter esses espaços que você consegue adicionar quantos cargos você quiser, e aí você vai colocar qual cargo você está atual, então, quais cargos que você está atual mesmo. E aí, o que que é interessante aqui? Não colocar um textão também. E aqui é principal, tenta colocar em tópico, porque acaba que vai ser sempre mais uma experiência que você já teve, então, um estágio, a participação em simpósio, participação em grupo, quer dizer, que sempre vai estar vinculado no LinkedIn. Então, por exemplo, na EAP hoje tem o LinkedIn, se vocês quiserem adicionar e colocar o cargo de vocês e colocar as funções, fica muito interessante. E aí você pode segmentar aquilo em cima das atividades que você exerce na EAP, que você acha que é interessante para pessoas que estejam captando, pessoas para fazer estágio, para trabalhar nas empresas, ou então, para o objetivo que você tem, seja interessante. Então, aqui tem uma mescla, teve uma aqui que eu deixei, que foi de um programa que eu participei de outra empresa de Juiz de Fora, que eu deixei ele mais em texto aqui, só para mostrar a vocês, ó, que aqui fica uma coisa assim, mais cansativa de ler. Agora, quando já está aqui em tópico mesmo, igual essa primeira aqui, ó, SDR, gestão de projetos de inovação, por aí vai, fica uma leitura mais fácil. E aí a ideia é que a pessoa sempre tente ler as experiências de você. E aí tem gente que só coloca experiência. Aí colocou experiência, o cara bate o olho e fala, interessante, ele foi gerente de expansão, mas o que será que ele fez aí? Aí vai ter que te perguntar para saber, né? E se ele lembrar, te perguntar. Agora, se ele já estiver caçando assim, eu estou precisando de um cara que trabalha com STE, cara que trabalha na apresentação de projetos de inovação e por aí vai, e ele já vê esse tópico aqui, ele fala assim, opa, esse cara aqui já tem experiência com isso aqui, e vai facilitar bastante. Então, seja, por exemplo, na parte de agricultura de precisão, você já teve alguma atividade que você trabalhou na parte de projeto de máquina, já teve alguma parte que trabalhou com tecnologia de aplicação, é interessante você segmentar e falar algumas atividades principais. E não colocar todas, né, mas as principais mesmo que você acha interessante que a pessoa ficaria atenta mesmo à leitura. E aí tem que ser uma descrição bem fácil mesmo para a pessoa ler em questão. E aí vai, continua as experiências. É interessante você colocar o mais experiência que você tem, assim, na área. Na época, por exemplo, estava mais no agro, até hoje está mesmo, né? Toda experiência ali que eu, assim, participo, eu gosto de colocar. Uma ou outra mesmo que eu acabo ocultando, não deixando mesmo, dependendo do que eu estou fazendo no perfil. Mas é interessante você colocar essas experiências sempre para a pessoa saber o que você já fez, por aí vai. E aí depois, né, pessoal, que passa a parte da experiência, vem entrar a questão de formação acadêmica. Então, você vai poder colocar ali da graduação que você faz no FV hoje, vai conseguir colocar licença, certificado. Então, por exemplo, você já fez algum curso dentro da área de agricultura de precisão, você acha interessante estar colocando, fica interessante você colocar. Também em relação à, à licença certificada, tem vários cursos que a gente faz hoje, mas qual que é o que você dá mais preferência hoje para a sua área? Então, por exemplo, se você está querendo aprofundar em tecnologia de aplicação, um curso que você fez no Senal, então um curso que você fez em algum local dentro da universidade, Semana de Fazendeiro, que você teve certificado, interessante você colocar aqui. Então, se você é um cara que está trabalhando com geoprocessamento e fez algum curso assim, extenso em questão de quantidade de horas, que teve várias ferramentas, você coloca ali também. E aí tem a mesma opção, você pode colocar também descrição do que foi visto no curso. Aí fica a seu critério colocar o que você quiser mesmo. E aí essas experiências aqui vão mostrar mesmo a sua trajetória em relação àquilo que você tem como objetivo dentro da plataforma, né? E aí fica muito mais fácil a pessoa saber que você já tem uma experiência com aquilo, já tem uma certa destreza, né, em relação ao que você está colocando ali como certificado, licença e por aí vai. E aí, depois disso, entra a questão de competência. Para mim, essa aqui é uma das partes principais em relação ao LinkedIn. Por quê? Porque é uma das partes finais e é uma das coisas que as pessoas recomendam a outras pessoas. Então, por exemplo, aqui, muitas pessoas acabam nem colocando, às vezes, as competências que ela tem. E aí, se é uma pessoa que está buscando uma pessoa para trabalhar em tal área, então buscando uma pessoa que tem um projeto, alguma coisa, e entra e vê que uma pessoa ela tem muito mais recomendação do que outra, ela acaba saindo um pouco na frente, porque ela passa uma certa autoridade em cima do perfil dela em relação a essa outra pessoa. Então, essa questão que eu falo aqui é esse número que fica bem ao lado aqui, ó. Então, essas competências, você consegue fazer o cadastro de quantas você quiser. O LinkedIn, eu acho que ele não limita. O interessante que eu acho, a pessoa colocar de 10 a 15, pelo menos o meu está de 10 a 15, e de outras várias pessoas que eu já vi também, fica nessa faixa.
para que, tipo assim, a pessoa, ela sabe tudo também. Tem a galera que coloca assim, sabe, pacote Office, sabe isso, tam. Quando você vai ver, a pessoa tá com 145 competências. Não estou falando que ela não tem, não, mas é muita competência para a pessoa recomendar. Então, será que ela tem totalmente aquelas competências em nível avançado e por aí vai? Ou então ela está desenvolvendo todas aquelas competências? Isso aí é um ponto até interessante, por exemplo. Na época eu estava começando a ver essa parte de processo comercial, eu não tinha muita competência na parte de negociação, só que era uma parte que eu queria estudar bastante. Então eu inseri aquela competência ali, de forma que à medida que eu fosse passando alguns grupos que eu pudesse ter uma participação com uma pessoa, ela pudesse me recomendar. Então isso aí é muito interessante. A gente vai fazer até uma atividade final aí, que vai ficar meio que dever de casa para vocês, de cada um entrar no perfil e meio que mapear 10 a 15 competências que vocês têm, ou então que vocês querem atingir. Então, se alguém está começando a trabalhar com geoprocessamento hoje e quer ter aquela competência e vai aprofundar nela, coloca lá geoprocessamento e aí, à medida que você vai fazendo alguns trabalhos no grupo, então até a gente pode fazer uma dinâmica de check aqui, que é as pessoas do grupo e cada um recomendando a outra pessoa, e aí a pessoa vai ganhando autoridade em cima daquela competência que colocou. E aí pode ser competência comportamental, pode ser competência técnica, vocês vão ver que vai ter questão de consultoria ambiental, consultoria não sei do que lá, vai ter várias coisas lá, pacote Office, e inglês avançado, Python, e por aí vai. Tem muita competência técnica, tem muita competência comportamental. E, além disso, você também pode fazer um teste de competência. Essa parte hoje ela está mais vinculada ao setor de tecnologia, mas também tem outras áreas hoje lá na parte comportamental. E aí, se você falar, não sei o que eu tenho como competência, assim, pega e faz algum daqueles testes lá. Tem alguns que são bem difíceis, tem alguns que são mais tranquilos, mas aí você já vai conseguir ter um panorama, assim, do que você já tem, assim, certo domínio, se você avalia com aquela competência mesmo. E aí o LinkedIn te oferece alguns testes lá que você consegue fazer essa avaliação por meio dele. E aí é interessante que você coloque, sim, coisas que você acha que é ponto forte mesmo, que é diferencial seu. Por exemplo, o Guilherme é um cara organizado. Se ele quiser colocar com competência em organização, ele pode colocar. Então, pega uma pessoa que tem proatividade no grupo, coloca que ela tem proatividade, comunicação oratória. Isso aí são competências que são, de certa forma, interessantes de estar sendo inseridas. E por aí vai. E aí eu quero ser bom em essa parte mesmo. Se você tem alguma coisa que você acha que você vai continuar estudando, que vai continuar se capacitando aqui, coloca também. E aí você vai conseguir ter um certo respaldo das pessoas em relação a se estão te recomendando aquilo ou não. E aí, nessa parte de competência, a pessoa te consegue fazer um check aqui, que é meio que essa recomendação aqui, dessa competência, e também consegue fazer uma recomendação escrita. As escritas são as mais difíceis, que a pessoa ela meio que dá uma recomendação falando, tal pessoa exerceu um excelente trabalho, desenvolvendo tais atividades na empresa, então tais atividades no grupo, com excelência e por aí vai. E aí você fica com aquela recomendação ali da pessoa escrita, embaixo dessa parte de competências que você tem. Então, para a gente que está trabalhando em grupo, se você está vendo a pessoa que está fazendo um trabalho interessante, é interessante você chegar lá e colocar. Talvez a pessoa até retorne com outro reconhecimento, outra recomendação no seu perfil também do trabalho que você faz. Aí fica interessante essa troca também. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre conexão estratégica, né, pessoal? Entrou no perfil, colocou a foto, colocou a questão da capa. E aí eu até esqueci de falar também, mas a capa, ela é muito interessante para o que você está trabalhando, com o que você tem objetivo. Então, por exemplo, aqui eu já estava mais voltado no agro, minha foto ali era uma questão muito mais no agro mesmo. Agora é a parte mais tecnologia, eu fui mudei a capa. Então, a capa é interessante você fazer um contraste com que você tem, assim, certo domínio, então você tem certo objetivo mesmo. E aí fica uma coisa mais contextualizada no seu perfil.